Olá, seja bem-vindo ao Planeta Campo Entrevista, um programa que conversa com as personalidades da agropecuária e da sustentabilidade. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante porque a produção agropecuária brasileira utiliza diversas técnicas que mitigam os gases de efeito estufa. Práticas como os sistemas integrados de produção, o plantio direto, a utilização de bioinsumos, bem como a intensificação da produção, são amplamente adotadas pelos produtores brasileiros. Porém, o potencial de mitigação dos gases de efeito estufa proporcionado por essas e outras práticas ainda não vem sendo mensurado de modo consistente e abrangente. A boa notícia é que o Ministério da Agricultura e Pecuária está trabalhando em uma iniciativa para mudar essa realidade. É o projeto Carbono Mais Verde, que irá comprovar a produção agropecuária de baixo carbono em larga escala para que os produtores sejam reconhecidos como protagonistas no combate às mudanças climáticas, além de serem remunerados com os créditos do mercado de carbono no futuro. Para falar os detalhes dessa iniciativa, nosso entrevistado de hoje é Clecivaldo de Souza Ribeiro, diretor substituto do Departamento de Desenvolvimento das Cadeias Produtivas e Indicações Geográficas, o DECAP, do Ministério da Agricultura. Estamos começando o Planeta Campo Entrevista de hoje, que conversa com Clecivaldo de Souza Ribeiro, diretor substituto do Departamento de Desenvolvimento das Cadeias Produtivas e Indicações Geográficas, o DECAP, do Ministério da Agricultura e Pecuária. Clecivaldo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado pela oportunidade, a gente é que agradece. Obrigada a vocês, por terem cedido aí um tempinho para a gente conversar sobre esse projeto, essa iniciativa que o MAPA vem trabalhando. Eu queria começar te perguntando, inclusive, Clecivaldo, o que é esse programa Carbono Mais Verde? Como que você resumiria esse projeto? O programa ele tem o nome de Cadeias Produtivas Agropecuárias Descarbonizadas, né? A gente resume o nome em Carbono Mais Verde. Que nada mais é do que uma oportunidade que o Ministério da Agricultura está dando de premiar, vamos dizer assim, né, as iniciativas sustentáveis que já vêm acontecendo dentro das propriedades rurais. O Carbono Mais Verde é uma forma da gente identificar esses proprietários rurais que, ao longo desses últimos anos, e também quem vai iniciar daqui para frente, né, estão se utilizando de práticas sustentáveis de forma específica às 8 tecnologias do Plano ABC. ABC+, na verdade. Realmente são 13 cadeias, mas, repito, o programa é para todos os produtores rurais, independente do porte, seja ele micro, pequeno, médio ou grande produtor. Legal, e você falou dessas 13 cadeias, e elas incluem, soja, leite, milho, algodão, açaí, café, várias das nossas principais commodities hoje, né, Clecivaldo? Sem dúvida. A gente está iniciando com arroz, algodão, borracha, cacau, milho, trigo, soja, leite, uva, carne bovina, erva mate, né? São essas as principais cadeias. Uva é uma das cadeias que entrou por último, é um produto da sociobiodiversidade, 17 produtos da sociobiodiversidade. Então são esses principais. Repito. O programa ele está aberto a todos os produtores. A intenção, de fato, como eu falei, é reconhecer práticas sustentáveis e, por consequência disso, a gente conseguir levar os nossos produtos mais longe, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. A gente sabe que os mercados estão cada vez mais exigentes e eu costumo dizer que uma coisa é a gente adentrar em um mercado mais exigente, outra coisa é a gente acessar um novo mercado. E um terceiro item muito importante é a gente se manter no mercado. E hoje não tem como a gente se manter no mercado sem a gente se preocupar com a questão da sustentabilidade, com a questão do meio ambiente. É a gente verdadeiramente se preocupar em produzir hoje, olhando, né, para gerações futuras que vão precisar da mesma estrutura de produção que nós temos hoje.
Com certeza, Clecivaldo. E aí eu queria te perguntar também, né, como é que o produtor vai fazer para aderir a esse programa e se isso vai ter algum custo para ele? Não, não tem custo nenhum, te respondo de trás para frente, né? Não tem custo nenhum para o produtor. Nós estamos desenvolvendo uma plataforma robusta, né, em que o produtor vai ter acesso por meio do SouGov, né, que o SouGov hoje é uma realidade para todo brasileiro, né, todo e qualquer brasileiro tem acesso à plataforma do governo federal. E uma vez que ele coloca lá o seu CPF ou CNPJ, a plataforma vai ser capaz de identificar exatamente tudo que esse produtor faz em sua propriedade rural e quais são as práticas sustentáveis que ele já se utiliza. A ideia é essa, é simples, é fácil, a gente vai disponibilizar isso para todos os produtores, ou por meio das suas associações, ou diretamente com o produtor. Ele coloca lá os seus dados e o restante do sistema faz. Perfeito, Clecivaldo. Uma outra coisa que eu quero conversar com você também é tirar uma dúvida, né, agora. Esse selo Carbono Mais Verde, ele vai ser então para os produtos ou vai ser para a propriedade? Pelo carbono mais verde, ele é do produto. Uhum. Ele faz referência ao produto que está sendo produzido na propriedade rural. Por exemplo, se você produz leite, né, o leite, por natureza, ele é uma matéria-prima de vários outros produtos, né, queijo, iogurtes, etc. Quem utiliza o selo é o leite e não o queijo. Naturalmente, todas as agroindústrias, né, que vão se utilizar desse queijo, perdão, desse leite, podem dizer que o seu queijo tem origem em uma propriedade sustentável e descarbonizada, né? Assim também como vários outros que hoje já se utilizam dessa premissa, vamos dizer assim. A soja, por exemplo, os produtos que são oriundos da soja, como o óleo, tanto o óleo comestível quanto o óleo que vai para os biocombustíveis também, as agroindústrias, as indústrias vão poder dizer que estão se utilizando de um óleo que está vindo de uma propriedade sustentável. Então, assim, deixar claro, o selo ele é para dentro da porteira, ele é para a matéria-prima produzida pelo nosso produtor rural. Bacana, eu vou te pedir uma licença então agora, Clecivaldo, para a gente fazer um rápido intervalo, mas olha só, a gente já volta falando um pouquinho mais dos benefícios desse projeto Carbono Mais Verde. Até já! Estamos de volta com o Planeta Campo Entrevista, hoje conversando com Clecivaldo de Souza Ribeiro, que é diretor substituto do Departamento de Desenvolvimento das Cadeias Produtivas e Indicações Geográficas, o DECAP, do Ministério da Agricultura e Pecuária. Clecivaldo, a gente já falou aqui bastante, né, um pouquinho aí sobre quais vão ser as cadeias produtivas que vão ser atendidas por esse novo projeto do MAPA, que visa reconhecer os produtores rurais que trabalham com práticas produtivas aí da agropecuária de baixo carbono. E agora eu te pergunto, quais que vão ser os principais benefícios desse selo Carbono Mais Verde? Então, é o seguinte, é bacana a gente poder falar dessa questão dos benefícios, porque a gente ter assim, a certeza de que a gente está no caminho certo. O mercado de carbono hoje ele é cada vez mais exigente, mas eu nem estou, a princípio, tanto falando de mercado, né? A gente está falando hoje especificamente de um selo em que o governo brasileiro, o Ministério da Agricultura, ele reconhece práticas sustentáveis. E aí, quando a gente entende que a gente consegue fazer esse trabalho de identificação de que uma propriedade rural se utiliza de uma prática sustentável, são muitos benefícios que vêm junto, né? Primeiro, a questão da valorização e a distinção desse produto, ou seja, ele passa a ser um produto diferente no mercado, né? Uma outra coisa que é muito bacana e que a gente está trabalhando tanto com os bancos públicos quanto com os bancos privados são linhas de crédito diferenciadas. Vocês devem ter acompanhado, de modo geral, as pessoas que hoje acompanham o canal rural devem ter visto aí o lançamento do Plano Safra. O Plano Safra hoje já com uma pegada mais voltada para a questão da sustentabilidade e os produtores rurais que hoje se utilizam de alguma prática sustentável vão ter benefícios, vão ter redução na taxa de juros e a exemplo também, né, claro, o selo Carbono Mais Verde não pode ficar de fora disso. A gente está trabalhando tanto com bancos públicos quanto com bancos privados que já nos procuraram
para trabalhar taxas diferenciadas, né? Isso é um benefício muito bom. E isso deve avançar, isso deve ser escalonado, né? Acesso a mercados mais exigentes e a novos mercados também, são outros, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. É crescente também essa necessidade da gente ter produtos com rastreabilidade, ter produtos realmente de origem. E vocês devem ter acompanhado, né? Abril, o Parlamento Europeu já restringiu a entrada na Europa de produtos oriundos de propriedades que não são sustentáveis, né? Ou seja, Sim. produtos de origem de desmatamento não entra mais na Europa, e isso é algo que a gente tem que se preocupar. Produtos brasileiros ganharam o mundo por conta do nível de qualidade, acredito que vai continuar ganhando ainda mais agora, principalmente por conta da questão da sustentabilidade, né? Sim. E também a questão do estímulo à melhoria contínua do produto e do processo produtivo, isso é um benefício que vai acontecer de forma muito natural. A indução, a questão da inovação e desenvolvimento de novas tecnologias, né? Uma outra coisa que a gente considera importante também é o benefício da informação. Esse tema, por mais que ele não seja um tema novo, ele é um tema que a gente coloca novo entre aspas, né? Porque a sociedade é muito mal informada desse tipo de assunto. Sim. E as universidades, né, a comunidade científica, os grupos técnicos, todos eles estão inteirados. Mas a sociedade, de modo geral, não tem informação nenhuma e fica alheia a essa discussão. Eu acho que a gente tenta, por meio dessa iniciativa, também suscitar essa discussão no meio da sociedade, é o que a gente quer. E a gente acredita que isso é um grande benefício para a sociedade, além da gente, claro, disponibilizar aí para os mercados uma concorrência mais justa, né, por meio de uma sociedade também mais informada. São demandas, né, reais do nosso setor aí, né, que o setor produtivo seja mais reconhecido pelo que realmente acontece dentro da porteira. E você falou de a gente acessar mercados no exterior, então isso significa que esse selo Carbono Mais Verde ele vai ser reconhecido no exterior e ele vai ter status de certificação, Clecivaldo? Não, bom, primeiro vamos deixar isso bem claro. Quando eu falo para você que ele vai ser reconhecido no exterior, sem dúvida nenhuma, ele será reconhecido lá fora. Nós estamos agora num processo de consulta pública. Essa consulta pública ela iniciou, e aproveito para convidar a comunidade em geral, por meio aí da sua audiência, a participar dessa consulta por meio do site do MAPA. Essa consulta ela é de 60 dias, ela iniciou dia 5 de junho, vai até o dia 4 de agosto, e ela só é de 60 dias porque nós estamos atendendo aí um TBT da Organização Mundial do Comércio, né, que foca, na verdade, nessa exigência de uma participação efetiva da sociedade em um programa robusto como esse. Entendemos que a comunidade internacional, sem dúvida nenhuma, vai reconhecer esse esforço também, e vamos conseguir, sem dúvida nenhuma, colocar produtos nos mercados europeus, asiáticos, né, mercado americano, produtos com esse selo. Isso a gente não tem dúvida. Acho que são muitos os benefícios que a gente tem, né, atrelado ao selo. Agora, é bom deixar claro uma coisa: esse é um selo de conformidade, tá? O selo de conformidade ele não é um selo de certificação. Nós não estamos certificando a um produto agropecuário. A gente está reconhecendo uma prática sustentável. É isso que a gente vai fazer por meio desse selo. E ele é um selo, repito, para matéria-prima. Né? Ele é um selo para matéria-prima, para o produto primário, né, da produção agropecuária. Ele é um instrumento de orientação também ao mercado sobre o assunto. Ele é também, é bom que se diga, de caráter voluntário. Nós não estamos obrigando ninguém a participar do selo, tá? É totalmente 100% voluntário. Ele possui uma abordagem de melhoria contínua, evolutiva esse processo. Talvez com o passar do tempo ele vai ficar mais exigente, porque os mercados vão ficar mais exigentes, o selo tem que acompanhar isso também, né? E ele, claro, é um diferencial competitivo, é tudo isso que o selo é. Agora, deixar claro que, mais uma vez, não é uma certificação, não é uma regulação, não é compulsório, repito, não tem obrigação de ninguém participar. Não temos a intenção de criar dificuldade também para ninguém. Não é excludente, apesar de a gente saber que nem todo mundo pode estar preparado para isso, mas o governo também está se preparando para atender as propriedades rurais que não estão preparadas para o selo, né? E também nós não vamos fazer juízo de valor, nós não estamos avaliando a qualidade do produto. A gente está apenas dizendo se ele é descarbonizado ou não.
Uhum. Valorizando uma característica, não excluindo produtores que não trabalham com essas práticas, né, Clecivaldo? Exatamente, mas dizer que vamos estar também preparados para atender os produtores rurais que não estão se utilizando de práticas sustentáveis. Aliás, isso já o Ministério da Agricultura já faz isso por meio de suas parcerias, né? Já vem atendendo, já vem fomentando a utilização de práticas sustentáveis. Isso não é de hoje. A gente pretende intensificar isso porque a gente sabe que o sistema que vai avaliar a propriedade, ele pode simplesmente chegar à conclusão que a propriedade rural não está se utilizando de nenhuma prática, mas ele vai nos informar isso. Quando ele nos informa que determinada propriedade rural não tem implementada nenhuma dessas práticas, ele nos abre uma oportunidade de atendimento, uma oportunidade de levar esse produtor o que ele precisa para mudar o seu processo produtivo. E isso a gente está atento também. Legal. E aí, nesse caso, vocês vão enviar ali uma assistência técnica ou algo nesse sentido para contribuir com esse produtor que ainda não utiliza essas práticas, Clecivaldo, essa é a ideia? É, exatamente. E você já me deixa um gancho para falar que assim, os requisitos para isso, além das práticas sustentáveis, é bom que deixe claro, né, que são as 8 tecnologias da ABC, tem muitos outros requisitos. O programa ele é exigente a ponto de verificar, por exemplo, se a propriedade rural tem trabalho escravo, se a propriedade rural tem trabalho infantil, se existe alguma pendência na Receita Federal, se existem restrições ambientais, se a propriedade está no cadastro ambiental rural, enfim, são muitos os critérios que estão por trás do selo. O selo ele é forte, o selo ele é um token, né? Um token não fungível, ou seja, ele é intransferível. Tem toda uma tecnologia por trás que está sendo desenvolvida com a parceria que a gente tem aqui com o SERPRO, né? Que é o Serviço de Processamento de Dados do Governo Federal. E ele tem a robustez que nós precisamos, e principalmente a segurança que nós precisamos para que não haja nenhum tipo de fraude, para que a gente consiga, de fato, tornar a propriedade rural com aquilo que ela dá a ela, na verdade, aquilo que ela precisa, como sendo identificada a prática sustentável utilizada e mais do que isso, né? Imagina que a gente hoje, além de se preocupar com todos os objetivos do desenvolvimento sustentável, não tem como a gente não se preocupar hoje com os critérios de ESG, né? Ou seja, a gente está se preocupando também com a questão da governança, a gente está se preocupando, né, com todas as questões que estão ligadas à parte ambiental, né, à parte social, que é o trabalho na verdade, o papel da empresa, de qualquer empresa. Só que nem todas elas fazem. Nós não vamos premiar todo mundo, isso é fato. Mas não porque a gente não quer, a gente não vai premiar todo mundo porque o proprietário rural, por natureza, vai ter aqueles que não vão se adequar à realidade. Mas também vamos disponibilizar para ele uma forma dele se adequar à realidade, em todos os critérios. Bacana, Clecivaldo, foi importante você pontuar, né, que além dessas práticas descarbonizantes, os produtores também precisam atender aí ao nosso Código Florestal, à nossa legislação. E agora, partindo um pouquinho para os créditos de carbono, que também é um dos objetivos, né, Clecivaldo, que o produtor tenha a possibilidade de, comprovando essa produção agropecuária de baixo carbono, ele consiga acessar também os créditos do mercado de carbono que cresce no mundo e que provavelmente tem tudo para crescer aqui no Brasil também. Então eu te pergunto, né, qual que é o valor de um crédito de carbono hoje? Olha só, essa é uma pergunta muito recorrente, né? O valor de um crédito de carbono, ele oscila muito em função da qualidade, vamos dizer assim, desse crédito, né? Primeiro, queria dizer para você que nós estamos agora com foco no selo. O selo, a gente premia, né, por meio dele, práticas sustentáveis. Por consequência da aquisição do selo, o proprietário rural pode requerer, né, a comercialização dos créditos. Aí é todo um outro processo, mais complexo, mais difícil, tem custo, tá? Bom que deixe claro, no caso do crédito de carbono, porque ele é uma certificação, os créditos precisam ser certificados exatamente para que se possa reconhecer a origem desse crédito. Né? E dependendo da origem dele, dependendo do nível de qualificação que tem o crédito de carbono, se ele está, sei lá, atrelado a alguma prática social também, se ele tem, se a propriedade rural se utiliza disso em benefício tanto das
vamos dizer, dos seus funcionários ou da comunidade, ou de beneficiar uma outra atividade, vamos dizer, ambiental, que passa a ser uma prática da propriedade, esse crédito sobe de valor, ou seja, você qualifica o crédito. E ele pode, só que o mercado hoje ele oscila muito. Você pode vender, sei lá, um crédito de carbono que é 1 tonelada de CO2 equivalente, né, bom que se diga, sei lá, de $10 até 150, $200. Essa variação é exatamente por conta disso. A qualidade do crédito é que determina o preço que ele vai ter nesse mercado, que pode ser nacional ou internacional, né? E também, claro, a gente está falando de um mercado voluntário. O Brasil ainda não tem um mercado regulado, né? Com o passar do tempo, esse é o futuro, né? Que o governo brasileiro possa regular isso. Mas hoje esse é um mercado voluntário em que compradores, vamos dizer, e vendedores, né? Compradores que se interessam em neutralizar suas práticas, sua produção, e os vendedores que já fizeram isso, né, se encontram por meio de uma certificadora e acabam negociando, né, seus créditos. Mas esse preço é muito variado. Legal, Clecivaldo. Então, o selo ele é um indicativo de que aquela propriedade está no caminho para entrar no mercado de crédito de carbono, mas são coisas completamente independentes, né? Se o produtor se interessar realmente por isso, aí sim, provavelmente ele vai precisar ir atrás de uma certificação e participar de todo o processo para acessar esse mercado, né? Eu diria que o selo não depende nada do crédito, mas o crédito depende do selo. Né? Porque uma vez que a gente identificou que ali tem uma prática sustentável, e essa prática é uma das tecnologias do Plano ABC, mas significa que ele está mitigando a emissão de gás de efeito estufa. Se ele está mitigando e ele tem interesse de dar sequência nisso para comercializar o crédito, aí é o nosso segundo eixo, que é quando ele se interessa por isso, e a gente já faz uma outra proposta de continuidade para que ele possa iniciar essa parte da comercialização. Bacana. Agora, uma dúvida frequente, né, dos nossos produtores é o seguinte: áreas de conservação dentro da propriedade, elas são válidas para acessar o mercado de crédito de carbono? Desculpa, cortou um pouquinho, acabei não... Vou repetir a pergunta para você. Uma dúvida frequente dos nossos produtores aqui no canal é o seguinte: áreas de conservação dentro das propriedades rurais, elas são válidas para gerar créditos de carbono? Áreas que foram áreas recuperadas, né? É bom que se diga que aquela área que sempre foi uma área nativa, ela por natureza ela já vem sequestrando carbono, mas ela não pode adentrar no mercado de negociação. Agora, se foi uma área recuperada, sim. Eu recuperei aquela área com essa finalidade, mas uma área que já existia previamente, já conservada, não. Legal. Agora, uma outra coisa também para a gente falar é o seguinte, né? Qual que é a validade desse selo? Ele expira? Ele é para sempre? Como que funciona isso, Clecivaldo? Não, ele não é para sempre. Nós devemos trabalhar uma validade aí a princípio de 1 ano, mas esse é um outro critério também que pode depender da cultura que a gente está trabalhando. Tá? Ele vai ter uma validade, sim. Essa validade ele vai expirar e ele pode, inclusive, você pode deixar de conceder ou de manter aquele selo até antes do prazo. Se essa prática sustentável não tiver uma continuidade, aí cabe a nós, claro, fazer esse trabalho de monitoramento, tá? Porque uma coisa é eu dizer que eu estou realmente, tenho uma prática sustentável, que eu estou dando continuidade a ela, mas depois, de repente, a gente identifica, ainda que tenha que a prática sustentável esteja continuando, digamos que a gente verifique que a propriedade rural entrou na lista de trabalho escravo num período aí, sei lá, de menos de 1 ano, nos próximos 6 meses. E a gente vai rodar o sistema num período menor. Se a gente identifica isso, ele perde, ou ele vai ser suspenso até que ele regularize a situação dele. Entendi, é um processo contínuo de avaliação, então, né, Clecivaldo? E aí, para a gente finalizar, eu queria te perguntar também sobre a questão de pessoa jurídica e pessoa física. O selo vai contemplar produtores rurais, normalmente pequenos produtores, muitas vezes não são pessoas jurídicas, né? Então, o selo vai contemplar tanto um quanto o outro? Sim. O selo ele é para pessoa física, ele é para pessoa jurídica. Na verdade, nos interessa a propriedade rural, né? Se a propriedade rural dele
não tem um CNPJ, com certeza ela está atrelada ao CPF dele. Ou então pode estar atrelado, né, ao CNPJ. É normal, é tranquilo isso, não tem nenhuma dificuldade quanto a isso. A forma vai mudar um pouco só a forma de acesso ao sistema, mas as informações que ali forem colocadas, repito, a nossa intenção é avançar para que não haja uma autodeclaração. Que o sistema seja capaz de consultar tudo isso no momento em que o proprietário rural coloca ali o seu dado, seja ele CPF ou CNPJ. Tá ótimo, Clecivaldo. Muito obrigada pela sua participação aqui no Planeta Campo Entrevista de hoje com a gente, explicando todos os detalhes dessa nova iniciativa tão bacana aí do MAPA. Obrigada mais uma vez. A gente é que agradece essa oportunidade. Assim, para nós é um prazer poder divulgar essa iniciativa. Aproveito esse espaço para, mais uma vez, chamar a população, a comunidade em geral, seja ela científica ou não, a participar da consulta pública, que está lá no site do Ministério da Agricultura, e que se encerra no dia 4 de agosto. Tá ótimo. Obrigada, Clecivaldo. Parabéns aí pela iniciativa e sucesso no projeto. Muito obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Bom, e o Planeta Campo Entrevista de hoje vai ficando por aqui, mas eu te vejo todos os dias, ao meio-dia, ao vivo, segunda a sexta-feira, aqui na tela do Canal Rural, com o programa Planeta Campo. Até lá. Tchau, tchau. Planeta Campo Entrevista. Patrocínio JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. UPL. Apoio SLC Agrícola. Produzindo com eficiência e sustentabilidade.